Mais uma quinta-feira do bom ânimo, buscando no meio da semana um pit stop para reabastecer, né? E mais uma vez falando de identidade. A identidade é o início de uma igreja que sonha em ser relevante, não é verdade? Porque a identidade é o alicerce, é a base, é o início de uma igreja relevante. Porque se eu não sou quem eu sou em Cristo, e quem Cristo é em mim, eu posso viver dentro do cristianismo com uma visão míope. É como um cego dentro de um quarto. É como um cego dentro de um parque de diversões. É como alguém que viaja, como eu já tive a oportunidade de ir a um país como a Turquia, não sabia falar turco. Se não fosse alguém lá que me ajudasse, eu aproveitaria muito pouco. Porque a nossa identidade revela não somente aquilo que somos, mas aquilo que Deus é. E se a gente não entender que existem princípios na Bíblia, que a gente tem que seguir e tem que viver por eles, a gente pode viver uma vida toda enganado, culpando pessoas, culpando igrejas, culpando líderes, culpando o diabo, que na verdade a gente não seguiu o que era para seguir. É como se alguém precisa ir para um caminho e perde o mapa. Vai, mas vai chegar em qualquer lugar. Então, querido e querida, irmão e irmã, é necessário que a cada culto que a gente fale sobre identidade, sobre uma igreja relevante. Que a gente não só absorva, não só ouvinte, mas também praticante. Né? Eu tenho chorado muito aos pés do Senhor para que essa igreja desperte. Essa igreja faz quase tudo que uma igreja contemporânea precisa fazer. Só nos falta com mais esmero uma coisa. Reginaldo, Jesus só mandou a gente fazer uma coisa. Eu desafio alguém me mostrar na Bíblia, para a igreja, o que Jesus mandou fazer. Além de uma coisa só, Yasmin. Jesus só mandou fazer uma coisa. A gente faz louvor, a gente faz luz, a gente faz bateria, a gente limpa o templo, fica cheiroso, né? Mas Jesus não estava nem aí para isso na época que ele veio aqui. Na época que ele falou, ele quis falar sobre ele. E sobre pessoas, não sobre coisas, não sobre tempo. Queremos ser uma igreja relevante no Recreio, na Barra, Jacarepaguá, até os confins da terra. Mas a gente tem uns caminhos a seguir. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Qual é a nossa Jerusalém? A nossa Jerusalém é a nossa casa. Pregamos domingo passado, dia de Pentecostes, estavam ali reunidos dentro de uma casa esperando algo. E a gente está clamando, a gente está pedindo, e reúna na sua casa. São 3 anos chorando. Nossa célula se chama Casa de Vida, para começar na sua casa. Para que você não chame ninguém de fora. Para que você não tenha, o pastor está mandando gente aqui para dentro, ou o Ministério Discipulado, ou o grupo da consolidação. Não, é você quem vai escolher as pessoas que você vai começar a dizer para elas sobre Jesus. Queridos, hoje semana eu discuti com uma irmã querida, né? O que em Apocalipse diz, e ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, em Apocalipse. Enxugará está no futuro do presente. João, quando viu algo no futuro, mas presente naquele lugar. O próprio Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. Eu creio, sinceramente, de acordo com esse versículo, que nós vamos ter ciência daqueles que não estarão conosco na eternidade. Eu creio. Eu creio porque a palavra diz que a responsabilidade, o sangue, será tirado da mão daquele que deveria ter feito e não fez. E é muito sério entender sobre essa identidade, irmãos, porque a gente pode viver uma vida carregando um peso, um fardo, sem trocar com Jesus. Simplesmente, não porque o inimigo, ou porque alguém ou algo, não. Simplesmente porque eu não segui um preceito. Simplesmente porque eu não aderi a algo que devia ser feito. Sabe, queridos, se a gente quer agradar a Deus, Ele deu
duas formas maravilhosas: amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem aqui quer ir para o inferno, levanta a mão, diga glória a Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer ir para o inferno, eu falei com a pastora, a gente não sai mais sem a bolsa cheia de folhetos, né, amor? Da igreja, né? Essa semana nós passamos por 3 lugares que eu tive a oportunidade de falar para 3 pessoas, seja no sacolão, indo comprar coisas para a igreja, pessoas aqui de perto. Eu posso fazer compra em Paciência, eu posso fazer compra em Campo Grande, mas eu procuro fazer sobretudo aqui, nesse bairro aqui ao lado, porque eu preciso ser relevante nesse lugar, e isso tem ferido o meu coração. É muito bom, está muito bom, seria muito bom colocar mais membros, arrecadar mais dinheiro, ter mais dinheiro, comprar nosso terreno, fazer, mas essa não é a motivação de uma igreja relevante. A motivação de uma igreja relevante é salvar. Quem foi o primeiro salvo na sua família, você lembra? Talvez tenha sido você. Se essa pessoa não tivesse aberto o seu coração, mas se alguém não tivesse pregado para ela, aonde é que você estaria agora? Então, irmãos, entender sobre identidade é entender muito bem quem nós somos. Eu não conversei com o pastor Lucas sobre o sermão, a Yasmin está de prova, a Vitória está de prova. No grupo da mídia a gente coloca o tema e o versículo, né? Eu não sei se ele bebeu do versículo que vamos ler em Isaías 43, né? Mas não conversei com o meu filho hoje sobre nada. Aliás, a gente não conversa que vai pregar, o que deixa de pregar, até porque o Espírito Santo fale. Mas os louvores já pregaram o que eu ia pregar. Como pastor velho dessa igreja, me chama de pastor, como é que é o nome bonito? Pastor Rodrigo Sênior, né? Pastor sênior. Eu sou pastor velho, não em idade, mas são 29 anos de ministério. Eu quero implorar, sobretudo a vocês, que na quinta-feira deixam tudo, estão aqui, abra o peito e deixe o coração aquecer e renovem a paixão por almas e por vidas. É impossível não ter ninguém no trabalho, na rua. É impossível não ter um amigo. É impossível não ter alguém que está caminhando para o inferno, está precisando, e a gente está só assistindo. Está muito bom para nós. E às vezes Deus deixa as coisas sacudirem, o alicerce, o barco balançar, para a gente perceber que Ele está ali e que a gente tem algo para fazer. E a gente vai e culpa o diabo. E é Deus dizendo, não, sou eu que estou aqui. Preciso te sacudir, porque você ainda não entendeu nada. Irmãos, essa semana eu estava na escola e morreu um pai de uma amiga. A diretora não pôde ir, diretora geral, só a diretora administrativa. E ela falou, você pode ir para me representar? Falei, posso. 103 anos, irmãos. 103 anos aquele irmão, né, da igreja batista foi sepultado ali no cemitério Jardim da Saudade em Paciência. 103 anos. Sabe como ele morreu? Ele deitou para dormir. O coração foi diminuindo, diminuindo, e ele morreu igual um passarinho. Que morte linda. Morreu dormindo. Recolhido pelo Senhor. 103 anos, Dudu, e tinha gente chorando demais. 103 anos, e tinha gente pedindo mais um mês, mais um ano. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver. A morte foi um vírus que entrou através de um fruto chamado desobediência. Mas o Senhor, o nosso Deus, Adonai, enviou o seu Filho para morrer por nós, para resgatar esse plano. E não acredita, você precisa acreditar nisso. Nós nunca mais vamos morrer. A morte aqui na terra é só uma passagem para algo eterno. Agora, aqueles que não nascerem em Cristo, eles morrerão para a eternidade. Sofrerão, porque viver sem Cristo já é um inferno. Foi o que Nicodemos não entendeu. Nicodemos sabia de tudo. Nicodemos usava as melhores roupas. Nicodemos pregava os melhores sermões. Nicodemos tinha influência em tudo quanto é lugar. Ele era membro do Alto Sinédrio, mas não entendeu que era necessário nascer de novo. Sacode 10 em volta de você e fala, desperta. A gente só consegue nascer de novo quando a gente olha que a gente precisa aprender tudo.
Antes de vir para cá, a Carla fez uma chamada de vídeo. O Bento queria ver a gente. Ele deve estar lá assistindo agora. Bento. Falei, vovô vai pregar, assiste lá. E o Benício estava no colo. O Bento, Jorginho, já foi lá moscar. Gol, vovô, gol, pegou a bola. Au, au, pegou um cachorro. Agora o Benício estava no colo da Carla, sujeito a tudo, a comida, a troca de fralda, tudo. Quando Jesus diz que é necessário nascer de novo, é necessário a gente desaprender tudo. É necessário a gente querer estar no colo dele para ele tratar, ele cuidar, ele apontar. E Jesus, o verbo, o vivo, que encarnou e pregou para nós, ele veio, Leila, dizer o que ao longo do tempo profetas. Tinha um hino antigo que eu cantava numa cantata que diz assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala Jesus. Que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há, glória de Deus, paz nas alturas, hoje vos fala Jesus. Ele fala. E ele está falando nesse altar, ele está falando, ele está falando, está falando, ele está falando. E quando ele fala, não endureça o vosso coração. Os dias são maus, as perseguições são grandes, a mentira está reinando, o roubo está regendo, o ingrato, o injusto, o infiel está governando. Mas o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. A única coisa que Deus quer e busca é um coração contrito. Coração que olha para Ele e realiza a vontade dEle. João, no capítulo 15, Jesus é muito duro. João relata que Jesus diz que aquele que dá, aquela que dá muito fruto, aquele faz a vontade do Pai dele. E esse será chamado de discípulo. Queridos, a gente não pode desistir. As pessoas estão morrendo em vida. As igrejas estão cheias de pessoas mortas, vazias, pessoas que acham que se converteram, mas elas apenas fizeram um anexo, elas aderiram. A conversão foi substituída pela adesão. Por quê? Qual é a marca da conversão? Alguém sabe? Já falei isso umas 100 vezes aqui, só aqui, essa semana. Brincadeira, ao longo do tempo. Qual é a marca da conversão? Quem está lá atrás, lá, que eu não estou enxergando? A última. Quem é que está escondidinho lá no cantinho? Quem é? Tá. Qual é? A conversão, quando a pessoa ela é santa, ela não peca, ela não erra. É isso, Duda? O que marca a conversão são as roupas, o cabelo. É isso, pastor? Não. O que marca a conversão, John Wesley falou que a gente encontra na varanda da casa da fé. Chama-se arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento, dei aula semana retrasada na classe de novos convertidos. Só o arrependimento gera transformação. Queridos, eu há muito tempo não senti o que eu estou sentindo. O menino cortava meu cabelo aqui no terreirão, me escreve na segunda-feira: pastor, eu preciso te contar algo, mas antes preciso te dizer algo. Eu e a minha esposa estamos indo para a igreja Casa e Vida. Porque eu quero que o que eu vou contar para o senhor, e veio aqui, né, e contou, a esposa dele está grávida. Eu quero que o meu filho ou minha filha cresça como os seus filhos e sua família cresceram. Como eu estava orando para alguém nesse bairro, nós temos poucos membros aqui no bairro, Jorginho, Flávia, Rosiese, Rosângela, Márcia, Ana, eu e a pastora. Senhor, eu preciso, me dá filhos. Domingo ainda chorei no altar, dá-me filhos, Senhor. Eu não quero só viver isso. Eu não quero só chegar aqui, ofertar e dar dízimo e a igreja, a manutenção, e não quero isso. Isso me cansa, Senhor. Isso me cansa.
É triste, irmãos, o que eu vou falar, mas ao longo da história, a ovelha em Israel, ela está pronta para ser abatida quando ela para de dar cria. O que enquanto ela está dando cria, o pelo dela é diferente, Marcelo. Ela vive diferente. Quando ela para de dar cria, até a pelagem não serve mais. Porque ela desanima, ela murcha. E eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Esse casal veio aqui, ontem esteve com a gente, no Casal Raiz, quem estava lá testemunha, diz um amém. E como, sobretudo, ela está animada, amém, Reginaldo? A esposa, mas mais do que aquilo, para mim foi uma resposta de oração. E eu vou agarrar esse casal, vou ensinar, sonhando com uma célula aqui nesse bairro, um princípio de alguma coisa, mas a minha pergunta é: e você? Me imita, por favor. Sede meus imitadores, como eu sou de Paulo, como eu sou de Cristo. Eu tenho milhões de defeitos, gente, mas eu sou um apaixonado por vidas. Eu não consigo ver alguém indo para o inferno sem chorar, sem me incomodar, sem rasgar o meu coração, seja na escola. E eu não fico trazendo para casa de vida, não. Eu mando para metodista, eu mando para batista, para assembleia, não vai vir para cá mesmo. Eu mando para o reino. Mas eu não posso deixar de arder, de queimar. E Deus começa a dizer isso para o povo através de Isaías lá atrás. Vocês estão com medo de quê? Eu estou com vocês. E depois dessa introdução longa, que não é uma bronca de um pastor, que não é um dedo em risco, não é acusação, é um pedido. Diga para quem está ao seu lado: o nosso pastor está nos implorando, dai-nos filhos. Eu estou pedindo para vocês, por favor, dobrem o joelho no seu quarto e diga: me faz apaixonar por vidas. Eu quero me apaixonar. Esse é o verdadeiro avivamento, irmão. Não é gritaria, não é pula-pula. Isso é consequência, cair no espírito. Isso é consequência. O início do verdadeiro avivamento é as pessoas começam a se apaixonar como Jesus se apaixonou por vidas. Nenhum que Jesus chamou prestava. Eu estou esperando essa série de mensagens acabar. Eu vou pregar, todas as minhas pregações eu vou falar sobre um dos 12, dos 13. Vou falar sobre Matias também. Eu vou apontar para vocês quem eram eles. E você vai ver que nenhum deles, se fosse a seleção do Ancelotti, se Jesus fosse o Ancelotti, não chamaria nenhum deles. Nenhum deles tinha atributos para seguir a Jesus. Mas eles tinham uma coisa: vontade de seguir a Jesus. Vontade de fazer. A gente sabe que eles só se endireitaram quando, Vera? Eles só se consertaram e fizeram o que Jesus mandou quando? Quando Jesus foi embora. Quando eles se viram sozinhos. Essa semana eu estava estudando sobre os filhos do trovão. Quem são os filhos do trovão? Lembra da musiquinha? Pedro. Pedro não era irmão deles. Pedro era irmão de André. Então, quem são os filhos do trovão? E João. Eram chamados de quê? Filhos do trovão. Também conhecidos como? Boanerges. Não era por causa do pai deles, não. Era a natureza deles. Lembra que eles estavam preocupados? Aonde iam se sentar? Eles queriam ser o primeiro ministro de Jesus na terra. Tiago foi lá e: eu quero ser o primeiro a se sentar do teu lado. Jesus cumpriu. Quem foi o primeiro que morreu decapitado a mando de Herodes? Tiago. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com o que você tem pedido. Eu vou pregar sobre eles. Calma, segura o coração. Entendi. Hoje é... Entenderam, né? Isaías 43, 1. Vamos lá. Depois desse pedido apaixonado, tá vendo? Esse pedido não tem emoção, não tem choro, não tem sentimento de raiva, de mágoa, nada disso. É um pedido natural de um pastor que quer ver as suas ovelhas prosperarem. Ontem nós estudamos no Casal Raiz que Deus chamou todos para prosperar.
mas não para ser ricos. Não é isso? Nós vamos ter pessoas ricas e pessoas pobres, mas todos em Deus serão prósperos. E eu dei um glória a Deus, foi a Raquelzinha, que faz aniversário hoje, e escolheu comemorar na casa de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto? Aleluia! Marcelo convida todos para a churrascaria depois do culto. No cartão da pastora. Eu sou neto de alguém que assentava trilho de bonde e não sabia ler. Do outro lado, de alguém que depois da autópsia recolhia os restos de corpos para dar destino. Também não sabia ler e escrever. A minha avó ensinou ele a assinar o nome dele para poder receber o pagamento. E eu sou professor hoje. Isso é prosperidade. Agora, existem pessoas ricas que não são prósperas. Né? Alguém que recebe uma herança, alguém que ganha na loteria e se separa, perde o respeito dos filhos, não sabe gastar o dinheiro e o patrimônio vai dilapidando, ele continua rico. Só que ele não é próspero. Prosperidade não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. Tem a ver com desenvolvimento e crescimento naquilo que Deus tem feito. Amém ou não amém? Essa é a prosperidade que pregamos, a bíblica. Nós vamos desenvolver no Senhor. E se ainda que não aconteça, façamos como Paulo. Sei viver no muito, mas também sei viver no pouco. Amém ou não amém? Isaías 43:1 diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Todo mundo junto? Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Veja bem, Deus criou Jacó, né? Ou seja, a criatura Jacó, mas Jacó mudou de nome, ele formou Israel. A gente pode ter sido criado por Paulo Roberto e por Neide, mas no longo do caminho Deus está me formando. E até as pancadas, até as perseguições, até as doenças, até a morte vai me melhorar, porque o meu Deus é um Deus de prosperidade. Talvez não seja como a gente queira. Posso sentar ao seu lado à direita? Foi o primeiro a morrer. Jesus já estava lá, ele chegou. Opa, viu? Você pediu? Senta aí, vai ser o primeiro. Não tenha medo, porque eu te remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: assim diz o Senhor, você é meu. Diga para outro: assim diz o Senhor, Pedro, você é dele. Assim diz o Senhor, Lucas, assim diz o Senhor, pastor Rodrigo, vocês são deles. Agora vamos dizer bem alto: assim diz o Senhor, nós, todos nós, somos dele. Agora eu te pergunto: quantos Jacó que Deus criou que está aí fora, que Deus quer te usar para transformar eles em Israel? Você não consegue se ver quem você é. Você é alguém municiado, um homem e uma mulher, cheio do poder e da autoridade de Deus, que o diabo está querendo colocar problema, medo, vergonha, inveja, ciúme, dor na tua vida para você parar. Irmãos, você não vai parar, como diz o hino. Você não vai parar. Enquanto eu estiver vivo, pastoreando essa igreja e pregando aqui, eu vou estar testemunhando para você. Pastor, mas como é que está? Está tudo bem aí? Tem um hino antigo que diz assim, né? E diz assim, né? Quem me vê não sabe o que eu estou passando. Não é verdade? Lembra desse hino, pastor? É um hino antigo. Vai pensando aí. O livro, gente, de Isaías, diga para quem está ao seu lado, Isaías é um livro. O profeta que escreveu, inspirado por Deus. Então, um livro inspirado, escrito por Isaías, foi escrito num período extremamente delicado e da história de Israel. O povo estava vivendo uma crise espiritual, parecendo com algum lugar que a gente conhece, com medo, parecendo um país que a gente conhece, ameaçado pelo exílio, de ser preso se fizesse alguma coisa, se reclamasse. Humanamente falando, parecia, é o fim da nação, acabou pra gente.
Historicamente, Isaías profetiza tanto juízo como restauração. No capítulo 43, que a gente vai ler em casa tudo, Deus fala a um povo que está cansado, está ferido, inseguro sobre o seu futuro. Israel havia falhado várias vezes, mas anota aí, abraça isso aí, pegue isso aí. Mas o amor da aliança de Deus sempre permanecerá firme. Sempre. Ele é o Deus de aliança. Ele não volta atrás. Teologicamente, Isaías 43 revela um Deus que não abandona seu povo, mesmo em meio às consequências das lutas e dos erros desse povo. O Senhor se apresenta como Redentor, Salvador, Pai presente. Isso a gente pode ver pela expressão, chamei-te. Pode deixar o versículo aí, não tira não, tá, meus amores? Chamei-te pelo meu nome. Isso mostra intimidade, cuidado, pertencimento. Por quê, irmãos? No contexto bíblico, aquele que conhece o nome de alguém e chama pelo nome, indica, Marcinha, relacionamento profundo. Na Bíblia, quando alguém chama alguém pelo nome, está dizendo, eu te conheço, eu sei quem você é. Foi por isso que Jesus parou, quando alguém à margem da estrada dizia, Jesus, Cristo, filho de Davi. O cego não chamava apenas qualquer um Jesus, como qualquer um João hoje, Manuel, Paulo, da Silva. Não. Ele chamava filho de Davi. E Jesus parou e falou, opa, ele sabe quem eu sou. Ele sabe de quem eu sou filho. Ele sabe que não é só José. Ele sabe que eu vim para remir essa nação. Ele sabe que eu sou filho do Altíssimo. E Jesus parou. Deus, aqui, Isaías 43, não estava falando com uma multidão anônima. Ele estava dizendo, eu conheço você. Meu povo, eu vejo a sua dor. E melhor, recebe isso aí, levanta a mão e pega. Você pertence a mim. Irmãos, uma das coisas que eu mais me sinto feliz, emocionado e protegido é quando, dona Gilza, eu lembro que eu tenho um dono. E não é um dono qualquer, que vai me castigar, botar numa casinha. Pelo contrário, esse dono deu o filho dele para morrer, Ana, para os grilhões serem quebrados na minha vida. Esse é o meu dono. E aí eu me sinto totalmente protegido, porque eu sei a minha identidade e eu sei a identidade do meu Deus. Não posso negá-lo. E eu não posso negá-lo mentindo, eu não posso negá-lo jogando pessoas uma contra a outra, eu não posso negá-lo. Traindo a minha mulher, eu não posso negá-lo. Roubando, eu não posso negá-lo. Sendo desonesto, eu não posso negá-lo. De diversas formas. Eu não posso negá-lo se eu não perdoo. Quando a gente tem uma identidade fixa em Deus e sabe quem Ele é, a gente não faz mais nada por nós nem pelo outro. A gente entende que o apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Eu não respondo, eu não xingo no trânsito, não é porque eu sou bonzinho não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Se alguém aqui está tentando lutar por seus próprios méritos, ou provar que sabe alguma coisa, ou é melhor do que alguém, não entendeu quando Jesus disse, no meu reino, o maior é o... Porque todo aquele que é maior por si próprio, acaba sendo nada. Para ser alguma coisa para Deus, tem que entender o que Nicodemos entendeu. Necessário é ser criança, é nascer de novo, é ser um bebê. Eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você. Israel, eu quero cuidar de vocês. Mas não ouviram e foram para onde? Aonde, gente? Aqui, esse exílio aqui, aonde? Alguém me ajuda? Egito, Babilônia ou China? Babilônia. Toda vez que a gente sai do colo de Deus, não tem meio termo. Eu queria que tivesse.
Eu, Pérez de Oliveira Ribeiro, carnal, eu queria que houvesse um meio termo, mas não tem. Ou é colo de Deus, ou é chute do mundo. Ou Ele é nosso dono e cuida de nós, ou infelizmente é chicote do mundo. E o nosso adversário é um bicho nojento e legalista. Quando eu e você damos brecha, Pedro avisou na carta dele, a primeira: Eduardo, Péricles, Jorge, Pedro, sede sóbrios, mas também vigilantes. O diabo, vosso adversário, espera somente uma. Então o diabo não faz nada para quem não dá brecha. Faz nada, ele não pode nada. O poder é do nosso Senhor. Se estamos com Ele, no colo dele, vivendo por Ele, Ele não tem autoridade nenhuma. Quarta-feira passada botaram um trabalho aí na frente da igreja, aí saí chutando tudo. Pastor, o senhor não tem medo não? Tinha que não sei o que, dar 3 pulinhos na onda, botar óleo. Eu chutei tudo. E chutei para dentro do ralo. O que não fiz aquilo na minha carne. Eu senti um calor no meu peito. Eu senti uma autoridade que não vinha de mim. Eu vi minha mulher olhar e apontar e falar: olha, não vai botar medo na minha mulher, não vai botar medo na minha igreja, não vai botar medo na minha família, não vai botar medo nesse bairro, não vai botar medo no Rio de Janeiro, porque tudo pertence ao nosso Deus. A pergunta é: quem é você em Deus e quem é Deus em você? Essa é a identidade para uma igreja relevante. Nós trouxemos aqui a última vez o bispo Mano e a sua esposa. Eu e o pastor estavam numa correria, então tivemos que comer com eles fora. Tivemos que ir. E no final, quando a pastora estava indo embora, a Cláudia, ela falou: Pastor Pérez, o senhor é o pastor desse bairro, o senhor sabia? Eu falei: sou. Ela, eu observei. Aonde o senhor comunicava Cristo. Para garçom, para gente que tomava conta do carro. O senhor apontava a sua igreja. Irmãos, eu não quero chegar no céu e... essa é a sua casa, toma a chave de ouro. É na rua Diamante. Eu não quero isso não, irmão. Quando abrir aquela porta, depois daquele caminho estreito, aquela porta estreita que entrar, a última coisa que eu quero ouvir antes de entrar é o inferno gritando de raiva, de ódio. Sabe por quê, irmãos? Eu quero ir, mas eu vou levar muitos comigo. Muitos. Se ele é nojento, se ele não desiste, eu também não desisto. Vou falar do amor de Cristo. Pode me botar no hospital, eu vou pregar no hospital. Pode me botar no cemitério, eu vou falar. Eu vou deixar gravado mensagens. A minha voz vai ecoar além da minha vida. Eu vou gravar para os meus netos. Eu vou deixar recado para os meus bisnetos. Eu vou deixar gravado coisas no meu celular. E vocês já estão sabendo, e agora meu filho também, e minha nora, para gerações futuras de quem eu fui, mas de quem foi o Deus da minha vida, da minha família. Se estrepou comigo. Quanto mais ele bate, quanto mais ele quer afrontar, mais eu corro para o colo de Deus. Sacode 10 e diz: é esse o caminho. Deus está dizendo para eles: eu conheço a dor de vocês, eu conheço vocês, vocês pertencem a mim. E é exatamente isso que Deus quer lembrar para nós hoje. Você não é alguém esquecido, você não é alguém abandonado, você pertence ao Senhor Jesus. E aí surge a pergunta, que é a pergunta dessa mensagem, a Yasmin colocou, e a Vicky aí para a gente ver, né? Se Deus me chama pelo nome, eu vou ter medo de quê? A quem eu vou temer? Fizeram um hino sobre o capítulo 43 de Isaías. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo, quem impedirá? Quando passarei pelas águas. Vê o versículo 2 aí. Não te afogarás, e quando pelo fogo não sei que queimarás, não te queimarás. Tenho mais, digo,
Eu esqueci ali. Quem impedirá? Isso sim, vamos, Leila. Quem impedirá? Agindo eu. Quem impedirá? Agindo eu é Deus. Quem impedirá? Sabe, irmãos, não tem jeito. Com Cristo é vencer ou vencer. Pastor, mas se vier a morte, é vencer, eu vou ressuscitar. Não tem derrota. Pastora, se eu cantar aqui, ela vai levantar, vai rodar, vai começar a querer botar a mão, tudo. Não pense que sua vida acabou. Só pense que você é vencedor. Você não é ungido para perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Vitória para você Deus tem. No mar da sua frente, Deus abriu um caminho, né? Lucas sabe porque escutou a infância toda. Eu estava estudando na faculdade. Aí você vai passar. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Dá um glória aí, gente. E vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E quando tá glória, tu toma posse. Mas vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Se o povo fica ali, o inimigo está vindo, o inimigo está vindo, o inimigo está vindo. Tá bom, Moisés. Fere as águas e diga ao povo que marche. Acredita em mim e deixa o resto comigo. Só acredita e vai. É isso. Mas ele só fez um pedido, tia Leila. Gente, ide e fazer discípulo. A gente está se fazendo tudo. A gente está fazendo tudo. E discípulo. Qual é o mesmo tema da mensagem de hoje? Se Deus me chama pelo nome, por que eu temeria? Não preciso temer, gente. Por que eu não preciso temer? Porque Deus já me resgatou. Só Reginaldo recebeu e Jorge. Porque Deus já me resgatou. Não temas porque eu te remi. A palavra remi é de origem grega e no sentido maior de resgate. Quantos já viram aqui o resgate do soldado Ryan? Da minha época. Alguém entende o que é resgate? Ou não entende? No mundo antigo, no grego antigo, remir era pagar o preço para libertar alguém da escravidão. Isso aponta para quem, Thalita? Eu sei que foi... remir, do grego antigo, significa, o grego koiné, significa que alguém chegou e falou assim, não, sai da senzala. Mas eu sou o dono dele, toma aqui. Não, não é isso que ele vale, toma mais. Não, ele vale mais. Então é o seguinte, toma tudo, toma a minha vida, mas eu tiro ele daqui. Isso é remir. Alguém fez isso por alguém aqui? Mas teve alguém que fez por nós. Quem é ele? O nome dele é Jesus. Ele pagou o alto preço. Nós somos sustentados totalmente pela graça. Não é por mérito, não é porque alguém é bom, não é porque alguém ora mais, não é porque alguém dá dízimo maior, não é porque alguém é pastor, não é porque alguém é líder, não. Nós somos salvos pela graça. Se não fosse a graça, ninguém seria salvo. A gente não é obra do acaso não, gente. Sabe? A gente foi comprado. E foi um sangue puro. E esse sangue, ele não serviu só para nos salvar, não. Ele nos reveste, sabe para quê? Em cada batalha, a gente vai lavado e remido pelo sangue dele. Você vai sair daqui hoje lavado e remido pelo sangue dele. Nós vamos sair daqui lavado e remido, simplesmente por uma coisa. Ele me resgatou.
Ele nos resgatou. Quando o diabo vier de gracinha, com medo, falando besteira, eu fui comprado, eu fui resgatado. Sai para lá com essa cobrança. Eu não tenho mais dívida. O escrito, a nota, a cédula, o valor, a casa de câmbio que vier te cobrar no mundo espiritual qualquer coisa, na hora se revista do sangue de Jesus. O preço já foi pago. Acho que você não escutou, eu vou repetir. O preço já foi pago. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, está bem claro. 1 Pedro 18, sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Alguém pode aplaudir a Jesus por ter morrido por mim, por você? Ah, pastor, por que eu não tenho que ter medo? Segundo argumento, que a pastora está me olhando de cara feia, eu vou correr. Não preciso ter medo, porque Deus me conhece pelo nome. Em algum livro está escrito, ainda que uma mãe que esteja amamentando, não sei qual é, foi quem escreveu, Robson Crusoe? Acho que foi Miguel de Cervantes, né? Porque às vezes eu esqueço disso. Ainda que uma mãe que amamente. Pergunta a Carla se ela consegue esquecer do Benício. Pergunta quem dá mamar. A Vitória já vai experimentar. E se não amamentar, a Raquel vai ver isso quando vier os trigêmeos. Empedra. Não é isso, Vera? E se empedrar, dói. Se a mãe esquecer de amamentar, ela sofre. Dói nela. Não é isso, Ana? Ainda que uma mãe esqueça de um filho que está amamentando, diz o Senhor, dona Dilsa, eu não esquecerei de ti, porque o teu nome, diga o meu nome, diga bem alto, o teu nome, diga o meu nome? Não, assim com surpresa, o teu nome, o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Ele olha e fala, Pedro Santiago Leite. Tem o nome da Luana que eu esqueço. É Pedro o quê? Pedro Henrique Lopes Mendes. Leite. Eita glória. Vou apanhar hoje. Chamei-te pelo nome. Está aí. Versículo 1 do capítulo 43 de Isaías. Deus conhece nosso nome e quando Ele chama, Ele não comprou somente as nossas virtudes, não, Márcia. Jesus nos comprou por inteiro. Quando Adão estava lá se escondendo, papai fala assim, ei, cadê vocês? Tu acha que Deus não sabia onde Adão estava, filho? É uma heresia falar isso, né? Porque um dos atributos de Deus é que Ele é onisciente. O problema é que eles perderam a identidade. Eles esqueceram quem fez eles e fez por amor, para sempre, para viver para sempre. E eles se esconderam. E aí Deus está dizendo, aonde vocês estão? Sabe por quê? Eu não encontro vocês em mim, naquilo que vocês foram criados, na natureza. Vocês estão indo para um outro caminho. Tira essas folhas aí que isso não presta. Agora vocês vão entender o que é pecado. Mata um animal. Quê? Não, nunca ninguém matou nada aqui. Mata um animal. Através do sangue você vai entender. Quando a gente peca, é isso que acontece. A gente tira a vida daquilo que Deus gerou para ser bênção. É isso. Quando Ele nos chama pelo nome, Ele já sabe tudo. E o problema não é Deus, o problema foi aquele que anotou tudo. E por isso que eu digo que hoje as igrejas estão cheias de adesão, porque conversão traz arrependimento, que traz transformação. É lógico que eu e você vamos lutar em muita coisa para transformar até o final da vida. E tem coisas que a gente vai lutar e não vai transformar, salvo como? Pela graça. Mas não é a quantidade de transformação, é a vontade de se transformar, de querer se parecer com Jesus. É isso, é não se conformar. Eu sou assim mesmo.
eu sou assim, o meu sangue de Oscarino com Eulina, eu nasci assim, eu sou neto de fulano, é o meu sangue mesmo de como é o nome lá de Virgulino, qual é o nome daquele povo? Virgulino, cangaceiro, eu sou do cangaceiro mesmo, do cangaço. Não, você não é não, você foi comprado. E quem te comprou sabe que você pelo nome. Te conhece por trás, por diante, por dentro, por fora, pelo avesso. Ele conhece o interior, a luz do teu intestino. Ele sabe o que está acontecendo com a tua bexiga agora. Ele sabe o que está acontecendo dentro dos teus ossos, dentro da medula, da junta. Ele sabe tudo. Por isso chama pelo nome. Ele viu as lágrimas que ninguém vê. Ele escutou as orações que a igreja não presenciou. É Ele. O céu conhece a minha história. O céu conhece a tua história. Para o mundo, eu e você podemos ser mais uma pessoa, um CPF. Mas para Deus não, Marta. Olha para mim, Marta. Você é filha. Dudu, você é filho. Yas, você é filha. Vicky, você é filha. Isabela, você é filha. E neta também. Duda, você é filha. Não vou citar nenhum apóstolo, vou citar o próprio Jesus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Às vezes eu estou chateado e aí vem aquele arrependimento. Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? Porque está batido a minha alma. E na hora eu falo, Senhor, me perdoa. Tu sabia desde o início do meu primeiro momento de tristeza, ou de dor, ou de mau humor. E mesmo assim tu não me consumiu. E aí eu choro diante dele. Eu me humilho na presença dele. Porque como domingo eu cheguei aqui, eu não tinha nada para pregar. Passei a noite toda de sábado lutando com o anjo. Triste. Aí as minhas Vitória fizeram um cartaz lindo. E o Espírito Santo falou, não faz nada disso. Abre Atos e volta para João e deixa que eu vou encher a tua boca. Abre só a boca. E eu falei, Senhor, mas eu não vou levar papel, eu não vou... Abre só a boca. Ele nos conhece, Ele sabe, Ele quer. O nosso nome. Aliás, Dudu, Ele já sabe até o teu novo nome, porque você no céu não vai chamar Eduardo Macedo. Esse corpo aí, Dudu, Ele já sabe até o teu novo corpo. Não será esse aí. Ele já sabe tudo. Por que eu temo? E Deus não ama apenas a igreja de forma coletiva, como muitos pregadores aí falam, não. Ele nos ama, Delene, individualmente. Ele foi muito certo. Levanta Samuel, desce à casa do belemita. Lá você vai encontrar um que eu vou chamar para suceder a Saul. Ele será o novo rei de Israel, homem segundo o meu coração. Já sabia. Samuel não sabia. É esse ali, ó. Olha o barbão. Ruivão, olha, fortão. Fica em pé, pastor Rodrigo. É esse daí. Aí Deus falou, não é esse. Mas é esse, Senhor. Olha que tem tudo para ser rei. Ah, é aquele ali, olha lá. Fortinho, né? Vai na academia, né? Cabelinho Elvis, não morreu, né? Aí Deus falou, não é esse. Ah, é aquele lá atrás de óculos, joga futebol bem pra caramba, Duduzão. Não é esse. Quem é então? Quem será então? Aí entra correndo na igreja o Benjamim. E Deus fala, é esse. Mas é uma criança, é baixinho. Não, é esse. Esse tem o meu coração. Sabe, irmãos, a gente é que estabelece valores, limites, para nós e para os outros. Deus, Ele desobedece todas as leis da nossa física, da nossa química. Ele desobedece tudo, a matemática. E Ele faz do jeito que Ele quer. Eu e você só precisamos fazer uma coisa. Sacode 10 aí. Corre para o colo dEle. Sacode 10 aí. Por último, Marcelo. Não preciso ter medo, porque eu pertenço a Ele. Foi a primeira coisa que eu falei.
eu quero fechar. Qual é a última, depois da ponto e vírgula, frase ali? Você é meu. Irmãos, essa, para mim, é uma das declarações mais lindas da Bíblia. O Deus que é completamente transcendente em poder, em glória, em qualidade, Rodrigo, ele é emanente em amor. Ele é qualitativamente, infinitamente melhor, maior, puro, santo do que a gente. Mas mesmo assim, Márcia, Leila, ele quer relacionamento. Ai de mim, que sou um homem impuro, que habito num povo impuro. Ô anjo, olha, pega uma brasa aqui do meu altar, que esse cara tem a boca podre. Mas não pode pegar com a mão não, anjo. Pega com uma pinça, uma tenaz. Mas eu sou anjo. Tá bom, mas você vai pegar com uma pinça. E a brasa do meu altar purificada, que um anjo não pôde botar a mão, toca na boca podre dele. É muito amor, é muito amor, é muito amor. É muito amor. Quando a gente perde essa identidade, parece que a gente anda no mundo sem referencial. Aí vem o desânimo, vem a tristeza, vem o coitadice, vem tudo, porque a gente não sabe quem a gente é. Irmãos, aquele que reina todo o universo. Sabe o cometa Halley? É ele que fez assim, passa por aqui, ó, de vez em quando. Sabe o sol? Ele falou, você vai girar assim e vai girar assim também. Sabe por quê? Eu preciso que eles tenham dia e noite. Eles quem? Calma, eu ainda vou fazer. Terra, ó, você vai rodar assim e vai rodar assim também. Sabe por quê? Eu preciso que eles tenham um momento de friozinho para eles, de calor. Eles vão precisar de uma primavera para ver as plantinhas, as florzinhas, do outono. Eles vão precisar. Agora, o que eles precisam mais? É água, animais, vegetais? Agora sim. Agora vocês vão ver, meus anjos. O que eu vou fazer? E ele olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. E fez para ele uma ajudadora. Muito amor, irmãos. O Deus que rege tudo, todo o universo, ele rege como uma obra. Como uma sinfonia de Beethoven, ele rege. Ele parou e falou assim, agora eu vou criar o homem. Diga, sou eu, pelo amor de Deus. Agora eu vou criar o homem. Diga, sou eu. E ele continua fazendo isso nas maternidades. A Isabela vai nascer, ele vai pegar o narizinho dela. Talvez o pastor Luca não esteja lá, não vai ver sangue, vai desmaiar, vai dar trabalho para os médicos. Não é verdade? Já decidiu? Tu vai? Já olhou, Vitória já disse que vai ter que estar, né, Vitória? A pastora hoje foi fazer prova, né? Que a pastora, em função de cuidar da criança, veio nela o desejo de fazer pedagogia. Diga glória a Deus. E ela está indo para o 2º ano, né? Não, 2º ano e meio, 3º semestre, né? E hoje ela fez 6 provas num dia só. Aí eu falei, tá aí, amor. A gente encontrou o pastor Tiago sem querer lá na faculdade, né? O pastor Tiago foi indicado a um... Como é o nome do negócio? É um diretório lá, né? Para ser um dos coordenadores, né? E aí ele teve que ir cedo lá, encontrou com a gente. Aí Tiago falou, ei, amor, depois que tu terminar a pedagogia, faz odonto. Ela, tá doido? Quando abrir a boca, se eu ver um pedacinho de milho... Tem coisa que não dá pra gente, né? Pastor, o que está dizendo isso? Irmãos, se o meu Deus tivesse escrúpulo quando Ele me fez, Ele faria... Trapo de imundície, bichinho de Jacó. E ele me pegou, como vai pegar a Isabela, como pegou o Bento, como diz o seu nome aí, do seu filho, do seu neto. Diga aí, vai dizendo aí. Ele pegou e fez assim, ó. E o pulmãozinho da Iais, pela primeira vez, fez como uma bola, sem ar. Teu pulmão descolou. Dizem que é a dor mais profunda que alguém pode sentir, o pulmão descolando, porque dentro da placenta, eu e você não morriam afogado porque o pulmão era coladinho.
nós fazemos troca de oxigênio pelo cordão umbilical. E pela primeira vez, o Senhor faz... Ele não fez... Eu puro, santo, com essas criaturas. Mas eu vejo alguém fazendo assim, ó. Com nojo de mim e de você. Levanta a mão direita e confia no seu pastor. Diga bem alto: eu estou estragado para o mundo e para Satanás. O meu prazo de validade para o inferno já venceu. Eu sou cidadão do céu. Diga bem alto: eu sou cidadão de Cristo. Diga: eu sou co-herdeiro do Senhor. Eu tenho um dono. Ele me chama pelo nome e eu pertenço a Ele. Se você recebe, faz algum barulho, faz alguma coisa, dá um glória a Deus. É isso que nós somos. Para isso foram criados. Você é meu. Isso fala de proteção, de cuidado, de aliança, de pertencimento. E quem pertence a Deus pode atravessar águas profundas. Olha o próximo versículo, por favor, me ajuda. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E aí eu quero terminar dizendo, ele não promete, Marcelo, que a gente não vai passar pelas águas. Ele não promete que a gente não vai ter doença, que a gente não vai ter dificuldade, que a gente vai ser enganado por alguém, que a gente vai ser assaltado. Ele não promete que a gente não vai viver isso. Pelo contrário, ele disse: no mundo. Mas ele promete uma coisa: eu estarei lá contigo. Na hora do assalto, lembra que eu estou contigo. Prega a minha palavra. Na hora da dor, lembra que eu estou contigo. Testemunha o meu nome. Como John Wesley disse: eu estou morrendo, gente, mas o melhor de tudo é que Deus está conosco. Eternizado uma frase. O melhor de tudo isso aqui que está acontecendo é que Deus está conosco. Então, ao mesmo tempo que isso é uma palavra, é um alerta. Olha para quem está ao seu lado e quem você ama. Diga assim: se aproveite de mim, aproveite da minha presença, me ame bastante, porque eu sou cidadão dos céus. Eu não vou ficar aqui para sempre. Perdoe, ame, deixe para lá. Perdoar não significa de novo aceitar as mesmas coisas, tá bom? Perdoar não significa sentar à mesa de novo. José perdoou os irmãos, mas arrumou para morarem lá dentro da casa dele? Não, nunca mais. Perdoar é liberar a si, não tem nada a ver com o outro. Perdoar é estar pronto para Deus. O outro, se ele não se perdoa, não te perdoa, isso não é problema seu. É obrigação você andar limpo. E quem anda limpo não guarda mágoa. Agora, nunca mais eu vou deixar você fazer isso comigo. Nunca mais você irá fazer isso comigo. Eu não permito mais. Porque agora que eu aprendi com a palavra a ser prudente. Quantos entenderam? Diga amém. Então, irmãos, quando passares pelas águas, Deus não prometeu a ausência de lutas. Ele prometeu presença no meio delas. Ele vai estar conosco. A pergunta dessa noite qual é mesmo? Se Deus me chama pelo nome, por que eu temeria? A resposta sabe qual é? Não preciso temer. Porque eu fui resgatado. Porque eu sou conhecido. E porque eu sou guardado por Deus. São os 3 argumentos. O medo vai tentar te paralisar. A tristeza, o diabo vai usar alguém para tentar minar, tirar você do sério, da raiva, para você não testemunhar e esquecer da tua identidade, de quem você é. E toda vez que você deixa de fazer e agir, agora que vem, hein? E reagir como Cristo reagiria, você esqueceu a tua identidade. E aí você deixa de ser como Ele. E a brecha já está dada. Tem jeito, pastor? Tem jeito, Dudu? Tem. Qual é? Arrependimento. Mas nada vai nos paralisar. O inferno pode gritar dizendo: você está sozinho. Mas a partir de hoje você aprendeu, hein? Você é meu. Te abandonaram. Hoje você aprendeu, né? Você é meu. Teus filhos te largaram. Ninguém quer te ouvir.
Você pecou, errou no passado, por isso está sofrendo. Você é meu. Eu estou com você. Aquietai-vos o coração. Sabei que eu sou Deus. Eu estou contigo. Do teu passado eu não me lembro mais. O que foi feito já foi apagado pelo sangue do meu filho. Você é minha. Você é meu. Hoje o Senhor nos resgata e nos libera para viver corajosamente e renovar nossas forças.